Voltei com a parte 2, pessoal. Vamos lá? Foi rapidinho aí, né? Vamos lá. Vamos resolver então o primeiro exemplo, né? Lembrando que na parte 1 a gente falou da teoria envolvendo a resolução de problemas com equações de primeiro grau. E agora nós vamos para 5 exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte: observe o diálogo a seguir e determine a idade de Fábio e de seu avô Jorge. Aí o Fábio está perguntando: vô, qual é a sua idade? E o Jorge, o avô dele, diz: juntos nós temos 66 anos e eu sou 42 anos mais velho que você. Ponto. Lembra dos 5 passos que eu falei na parte 1? Aqueles aqui, ó. O primeiro passo é o passo da pergunta e o passo dos dados. Nós devemos identificar a pergunta e os dados. E eles estão aqui, ó, respectivamente. A pergunta é: determine a idade de Fábio e de seu avô Jorge. Essa aqui é a pergunta, ó. Pergunta. E quais dados que a gente tem? Os dados que a gente tem são dados fornecidos pelo avô, pelo Jorge, ó. Juntos nós temos 66 anos. E eu sou 42 anos mais velho que você. Esses são os dados que a gente tem, tá certo? Depois que a gente identificou isso, a gente vai para o segundo passo, que é identificar informações que faltam com letras. Bom, vamos lá. O que a gente tem, o que a gente não tem aqui? Quais informações que estão faltando? Na verdade, só está faltando uma informação, que é a idade do Fábio. Ó, eu vou então dizer que X é a idade de Fábio. Depois que a gente identifica a informação que está faltando, a gente pode ir para o terceiro passo e montar uma expressão algébrica. Como é que fica esse terceiro passo? Como é que a gente monta essa expressão algébrica? O avô dele, com base nos dados, né, a gente pode concluir o seguinte: se X é a idade de Fábio, que é a informação que está faltando, para a gente montar a equação, a gente lembra que o avô é 42 anos mais velho. Então, a idade do avô é X mais 42. Ó, idade do avô. Aí agora a gente já está partindo para montar a expressão algébrica, né, pessoal? Como é que fica então a expressão algébrica? A idade do Fábio somada com a idade do avô é igual a 66. E aí alguém me pergunta assim: mas professor, de onde que você tirou isso? Eu tirei isso da informação que ele deu aqui, ó. Juntos 66 anos, ou seja, a idade do Fábio junto com a idade do avô, 66. Agora vem o quarto passo, que é o mais fácil, porque nós já estamos treinando bastante tempo, que é solucionar a equação. Eu vou selecionar um pouquinho rápido, que a gente já está treinando bastante tempo, e essa equação ela não é difícil de nós resolvermos não, né? Então vai ser x mais x dá 2x, 66 menos 42, popularmente conhecido como 24. Se 2x é igual a 24, todo mundo concorda comigo, penso eu, que x é igual a 12. Ó. Bom, resolvemos a equação. Agora, vamos verificar a solução? A pergunta é a idade de Fábio e do avô, ou seja, ainda não respondemos isso, né? A equação está solucionada, agora estamos verificando a solução. Essa aqui é uma idade plausível para o Fábio? Sim, o Fábio pode ter 12 anos. Se o Fábio tem 12 anos, o avô dele vai ter então 12 mais 42. Isso aqui, ó, é igual a 54 anos. É plausível? É plausível que o avô dele tenha 54 anos, não é um número absurdo. E se a gente somar 54 com 12, adivinha quanto que dá? 66. Então, está verificado também, verificamos a solução, são soluções plausíveis, agora a gente pode dar a solução em forma de resposta texto. Solução, ou pode colocar resposta também. Fábio tem 12 anos e seu avô 66. Beleza? Isso é bem enigma de avô, né? A avô adora fazer esse tipo de enigma. Tá bom, pessoal?
Então vamos para o próximo aí. Se tiver dúvida, pausa o vídeo, volta. Se não tiver entendido ainda, envie uma mensagem para a gente, envie lá no chat, mas fala qual que é a sua dúvida, viu? Não fala só assim, tive dúvida no exemplo 1, porque isso não adianta nada. A gente já explicou da maneira que a gente entende que é a melhor forma. Se ainda ficar dúvida, tive dúvida no exemplo 1, porque não entendi como que 2x é igual a 24, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Os próximos exemplos eu vou fazer um pouquinho mais rápido para a gente poder dinamizar o nosso assunto aí. Bom, um terreno retangular tem 144 metros de perímetro. O comprimento do terreno tem o triplo da medida de sua largura. Determine a área do terreno. Tá faltando aqui o quê? O retângulo com os 5 passos. Então vamos lá, vamos seguir esses passos aí. Primeiro passo, pergunta e dados. Essa aqui é a pergunta, ó. É o que a gente quer saber. A área do terreno, tá bom? Agora, quais são os dados? Os dados são muitos desse problema, ó. 144 metros de perímetro, comprimento do terreno, triplo da largura. Como é um problema de geometria, eu acho que é muito necessário que a gente desenhe o retângulo para a gente entender um pouco o que está falando. Ó, está falando o seguinte, tem um retângulo, o comprimento do terreno tem o triplo da medida da largura e o perímetro é 144. Queremos determinar a área. Depois que a gente viu lá a pergunta, os dados, né, vamos identificar informações que faltam com letras e aí a gente completa ali no retângulo. O que está faltando para a gente identificar, que eu vou fazer aqui, ó, de azulzinho. O que está faltando para a gente identificar? Eu acho que é a medida da largura, porque se a gente identifica, se a gente identifica que falta a medida da largura, a gente consegue expressar o comprimento do terreno. Tá tranquilo, gente? Então ficaria mais ou menos assim, ó. Se a largura eu não sei, né? Então eu estou chamando de x, eu posso afirmar que o comprimento do terreno é 3x. Beleza? E se essa parte aqui, ó, é x, essa outra aqui também é, e lá em cima 3x. Por que a gente precisa dessa informação? Para a gente poder calcular quanto que vale o x com base no perímetro. Então, x mais 3x mais x mais 3x é igual a 144. Professor, não entendi. É porque a soma dos lados do triângulo é igual ao perímetro, e os lados são esses aí. Bom, então, fazendo rapidinho agora, ó, x mais 3x mais x mais 3x dá 8x. Faz aí com calma que você vai conferir que é isso mesmo, tá bom? E se a gente fizer 144 dividido por 8, a gente encontra que o x é 18. 18 o que, professor? 18 metros, porque nós estamos falando de um problema geométrico e está falando que o terreno tem 144 metros de perímetro. Então, x é 18 metros. Com isso, a gente já cumpre 2 etapas dos nossos passos lá, ó. Montar a expressão algébrica e solucionar a equação. Agora a gente vai verificar a solução. Para a gente verificar a solução, a gente tem que pensar na pergunta. O que a pergunta pediu? Pediu para a gente determinar a área do terreno. Bom, a área do terreno é igual ao comprimento vezes a largura, não é isso? A largura a gente já tem que é o x. A gente precisa determinar o comprimento, mas a gente sabe que o comprimento é 3 vezes a largura, ou seja, é 18 vezes 3, que vai dar 54. Para a gente fazer a área, então, a área vai ser igual a 54 vezes 18, tá certo, gente? Isso aqui vai dar exatamente 972 metros quadrados. Essa é a área. Agora vamos verificar se essa é a solução mesmo? Vamos, né? Pode fazer numa calculadora aí. Isso aqui é 18. Isso aqui é 54.
Faz aí na calculadora, 54 vezes 18, 972, eu tenho certeza que você vai acertar, que é isso, tá bom? Então a resposta, a área do terreno mede 972 metros quadrados. Uma outra forma de nós verificarmos a solução é se a gente fizer 54 mais 54 mais 18 mais 18 e verificar se dá 144, que é o perímetro. De fato vai dar, pode fazer que vai dar certo. Bom, gente, então partindo para o próximo exercício aí, tá bom? Porque nossa videoaula já está ficando bem grande. Luiz é um excelente atleta de natação. Ele já conquistou medalhas de ouro, prata e bronze em um total de 63. Determine o número de medalhas de cada tipo conquistadas por Luiz, sabendo que os números são consecutivos e que a maior parte das medalhas conquistadas é de ouro e a menor é de bronze. Esse aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, mas vocês vão ver que eu vou utilizar sempre os 5 passos que estão lá embaixo. Qual é a pergunta? Ele quer que a gente determine o número de medalhas de cada tipo. Tá bom? Quais são os dados que a gente tem? Os dados que a gente tem são os seguintes. O total de medalhas de ouro, prata e bronze é de 63. Os números são consecutivos. Maior parte das medalhas conquistadas é de ouro e a menor é de bronze. Esses são os dados, tá bom? O que a gente pode identificar aí com informações? O que a gente pode identificar de informação que está faltando para a gente atribuir as letras? A gente pode falar então que se a menor quantidade é de bronze, eu posso falar que isso aqui é Y. Então, ó, Y, bronze. E se os números são consecutivos e a maior parte é de ouro, a gente pode afirmar então que Y mais 1 é de prata e que Y mais 2 é medalha de ouro. Vê se faz sentido. Ó, são números consecutivos, o menor número é bronze, o maior número é ouro. Depois disso, já identificamos as informações que faltam, atribuímos letra, né? Agora a gente monta uma expressão algébrica. Se tem um total de 63 medalhas, a gente pode dizer então que Y mais 1 mais Y mais 2 é igual a 63. Essa é a expressão algébrica. Solucionar essa expressão não é nada difícil. A gente tem então que 3Y mais 3 é igual a 63. 3y é igual a 60, né, que é 60 menos 3, e que y, portanto, vai ser 60 dividido por 3, ou y é igual a 20. Ué, então a gente já solucionou a equação, acabou o problema? Não, agora a gente tem que verificar. Ele tem então, né, se y é igual a 20, ele tem 20 medalhas de bronze, ele tem 21 medalhas de prata e ele tem 22 medalhas de ouro. Olha lá, vê se é isso mesmo. Vamos verificar a solução para ver se é isso? Se a gente somar 20 com 21 e com 22, vai dar quanto? 63 na risca. Então, resposta é Luiz tem, ou possui, né? 22 medalhas de ouro, 21 de prata e 20 de bronze. Esse cara nada mesmo, né? E a gente resolve problema mesmo, né? Vamos pro próximo então, já que a gente está empolgado. Pedro e Ernesto colheram juntos 55 laranjas. Pedro colheu 4/7 da quantidade colhida por Ernesto. Quantas laranjas Pedro colheu? Então, vamos lá. Qual é a pergunta? Quantas laranjas Pedro colheu? A pergunta pode ser que ela não venha no final, viu? Pode ser que ela esteja lá no meio do problema. Tá tranquilo. Agora, quais são os dados? Juntos, eles colheram 55 laranjas. Só que o Pedro colheu
4/7 da quantidade, Pedro, 4/7 da quantidade colhida por Ernesto. Com isso, a gente já pode identificar informações que faltam com letras. Como é que a gente começa aqui como é que a gente começa esse processo? A gente pode dizer da quantidade colhida por Ernesto. E aí a gente chama isso de X, por exemplo, né? Ó, X, quantidade colhida por Ernesto. Se o Ernesto colheu X, a gente consegue atribuir uma expressão para a quantidade colhida por Pedro, porque ele colheu 4/7 da quantidade de Ernesto. Então, 4/7 de X, ou 4/7 vezes X, é a quantidade colhida por Pedro. Por último, a gente lembra que juntos eles colheram 55 laranjas. Se a gente lembra dessa informação, a gente pode afirmar o quê? X mais 4/7 de X é igual a 55. Olha lá, já montamos nossa expressão algébrica. Agora a gente precisa resolver essa expressão, né? Vamos lá, ó. MMC é 7, MMC é no primeiro membro, no segundo membro a gente começa 7 dividido por 1, 7 vezes x, 7x. 7 dividido por 7, 1 vezes 4x, 4x. Aí 7 dividido por 1 dá 7 vezes 55 dá 385. Depois que eu fiz isso, ó, posso simplificar os denominadores, porque um passaria para o outro lado multiplicando, não é isso, gente? Então, a gente tem então que 7x mais 4x é igual a 385, ou seja, que 11x é igual a 385. Em outras palavras, né, eu tenho então que o valor de x vai ser 35. Pode fazer aí na sua calculadora, eu já fiz na minha e concluí isso mesmo. Tá certo, gente? 35. Acabou o problema? Não, a gente só resolveu a equação, a gente só fez o quarto passo. A partir de agora, a gente tem que verificar a solução e dar a solução. X é o quê? É a quantidade colhida por Ernesto. Então, o Ernesto, ele colheu 35 laranjas. Isso significa que o Pedro colheu quantas, pessoal? O Pedro colheu 55 menos 35. Não é? Se eles colheram juntos 55 e o Ernesto colheu 55 e o Ernesto colheu 35, o Pedro colheu 20 laranjas. Como é que você verifica se essa solução está certa? É só você fazer 4/7 de 35. Se você fizer isso, você vai achar que exatamente 20. Essa é a solução. Então, agora a gente dá a resposta final, né? Dá a solução. Quantas laranjas Pedro colheu? Resposta. Pedro colheu 20 laranjas. Repara, ó, isso aqui toda professora, todo professor do ensino fundamental 1 fala com vocês, mas não custa nada repetir. A gente não precisa falar do Ernesto, porque a pergunta é quantas laranjas Pedro colheu. Então, deixa o Ernesto de fora. É importante atentar para isso, porque numa avaliação a gente verifica isso aí, tá bom, pessoal? Último exemplo para a gente poder partir para a prática. Alberto verificou que a terça parte do número de livros que possui mais 5 é igual a 4/9 do total desses livros. Quantos livros Alberto possui? Bom, qual é a pergunta? Pergunta aqui no final, mas não necessariamente, né? Pode ser que ela esteja um pouquinho antes. Quantos livros Alberto possui? Essa é a pergunta. Agora, informações. Terça parte do número de livros mais 5 é igual a 4/9 do total desses livros. Tá bom? Tá, então quais informações ou qual informação que falta para a gente completar com letra? A gente pode falar que X é o total
de livros. Essa é a informação que falta para a gente completar com letra. Vou até fazer diferente, vou atribuir uma outra letra aqui, vou chamar de L, já que a gente está falando de livros, tá bom? Pode ser, pessoal? Então, L é o total de livros. Agora, a gente monta a expressão algébrica, né, que vai ser uma equação nesse caso aqui, depois a gente soluciona. Terça parte é o quê? É o total sobre 3, não é? Então, eu posso dizer que é L sobre 3 mais 5, porque é a terça parte de livros mais 5. L sobre 3 mais 5 é igual a 4 nonos do total desses livros, tá bom? Daí a equação montadinha, a partir de agora a gente resolve. O MMC entre 3 e 9, obviamente, é 9, né, gente? Então, ó, MMC para o primeiro membro, MMC para o segundo membro, e aí a gente começa 9 dividido por 3, dá 3 vezes L, 3L. 9 dividido por 1 dá 9 vezes 5, 45. 9 dividido por 1, ou por 9 dá 1 vezes 4L, 4L. Depois que eu fiz isso, eu posso simplificar os denominadores, uma vez que um deles ia passar para o outro lado multiplicando. A gente já teve essa conversa antes, né? Então, eu tenho que 3L é igual... desculpa, gente. Deixa eu apagar aqui. Peraí. Eu tenho, então, que 3L mais 45 é igual a 4L. Vocês concordam comigo, então, que eu tenho 45 igual a 4L menos 3L? Se todo mundo concorda, eu vou continuar aqui em cima para afirmar que 45 é igual a... Quanto que dá 4L menos 3L? Dá L. Dá um L ou L, né? Esse aqui é o total de livros. Bom, será que Alberto possui 45 livros mesmo? A gente precisa verificar essa solução. A gente pode pensar o seguinte, se você pega 45, aqui ó, se você pega 45, divide por 3, certo? Se a gente dividir 45 por 3 vai dar 15. E aí a gente soma 5, essa parte aqui ó, dá 20. Se você fizer essa outra parte aqui, ó, 4 nonos de L, e descobrir que dá 20 também, é uma forma de verificar a solução. E de fato, ó, 4 vezes 45 vai dar 180. Aí se a gente pega 180 e divide por 9, adivinha quanto que vai dar? 20. Aqui, ó, 4 vezes 45, 180, dividido por 9, 20. De fato, então, a solução está verificada, ele tem 45 livros, a gente precisa, essa é a solução, a gente só precisa dar a resposta final, que é a solução também. Alberto possui 45 livros. É importante, gente, gostaria de chamar a atenção ao final desse último exemplo, para a verificação da solução, porque vai que você resolve a equação, faz tudo certo, tá tudo beleza, e aí você chega à conclusão que o Alberto tem menos 3. Ele não tem menos 3 livros, então a equação não tem solução. Assim como algum aluno mandou uma dúvida no fórum semana passada, perguntando qual era a solução para essa equação aqui, ó. Tá bom? Não tem nada a ver com o exemplo, isso aqui é a parte. Qual é a solução para essa equação? Ou seja, qual é o número que se você soma 12 dá o próprio número? Nenhum. Essa equação ela não tem solução, tá bom? Então por isso que a gente tem que verificar, não possui solução. Se a gente tivesse essa situação num problema, né, a gente falaria que o problema não tem solução, que o Alberto não possui livro, alguma coisa assim. Certinho, pessoal? É isso, né? A tarefa de hoje é grande, vocês vão ver que ela é grande. Página 95 e 96, eu quero que vocês façam todos os exercícios, e os exercícios, quando eu digo todos, é do 1 ao 23, para ficar craque. E pode ficar tranquilo que tem mais uma lista de exercício amanhã, com mais problemas para a gente resolver. Então, vamos ficar craques nisso, eu tenho certeza, tá bom? Estudem bastante. Nos perguntem, tirem dúvidas, tá bom? Não fiquem com elas. E isso aqui que está escrito nesse último slide é uma verdade muito grande. Ó. Descobri que quanto mais eu estudo, mais sorte eu pareço ter nas provas. Não é mera coincidência, tá certo, gente?
não é mera coincidência. A sorte ajuda quem batalha. Aí você tem mais sorte porque você está mais preparado, pode vir algum insight na cabeça, alguma informação que a gente tinha esquecido, porque o estudo ele tem essa capacidade. Estudem bastante e qualquer coisa, tirem dúvidas com a gente. Eu vou ficando por aqui, nós nos veremos no próximo vídeo e até lá, tchau!